Meus amigos, vamos então dar início, né, Ed? Vamos dar início, o pessoal vai entrando, conforme o pessoal for entrando, eles vão retomando o raciocínio conosco, tá bom? Algumas coisas importantes. O objetivo aqui somos nós trocarmos informações, tá certo? Então, fiquem bastante à vontade, tá? Para levantar a mão, para nos chamar aqui, para participar, para que a gente possa usar esse momento realmente para trocar informações. Uma característica, né, marcante da atuação da científica no Brasil é justamente essa dinamismo e a possibilidade de trocar informações. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, boa noite. Ah, por quê? Porque está na veia da científica a participação, a interação e o entendimento que ela faz da dinâmica do mercado, né? Eu gostaria de trocar com vocês hoje um pouquinho sobre a situação mercadológica que a gente vive, né? É muito interessante que o mercado, de uma forma geral, ele é feito de ciclos, não é? Ele entra e encara uma nova realidade, uma nova sistemática, e aí ele vive um novo ciclo, onde todo mundo está falando daquilo, está correndo atrás disso, esse é o novo boom, esse é o novo momento, vamos nos adequar, e a gente passa por essa etapa, por mais esse ciclo, e quando nós nos vemos do lado de lá, mudou a cara da radiologia, mudou a cara do nosso negócio. E a indústria, pessoal, e a Morita não é diferente, está sempre estudando, está sempre buscando entender como é que vai ser os próximos ciclos. Por quê? Porque todos nós, da indústria, vendemos e buscamos ofertar a solução para uma demanda. Quanto antes eu sei qual é essa demanda, qual é o movimento que o mercado vai fazer, tanto antes eu me preparo para oferecer algo que seja oportuno, interessante e que vai falar a língua desse mercado, não é? Então, a indústria sempre vai buscar se munir de informações, se munir de estudos, tá certo? Para entender o que está acontecendo, quais são os movimentos que o mercado vai fazer, o que, que a tecnologia. Então, é muito interessante, né? A nossa direção esteve visitando a fábrica da Morita, a nova fábrica, né? O novo pátio fabril da Morita no Japão, onde os X800 são desenvolvidos, e dentro do P&D, né, então dentro da central de desenvolvimento, pouquíssimas pessoas da indústria, da própria fábrica, têm autorização para entrar, não é? Ali dentro está se pensando o que virá amanhã, né? Não é a realidade de hoje. Então essa é uma preocupação que a indústria sempre tem, e o nosso objetivo aqui hoje é trocar um pouco com vocês da nossa visão como indústria, que temos a possibilidade de contratar e usufruir de grandes serviços de entendimento de mercado, de movimentos de mercado, para nos ajudar a entender o que está acontecendo e nos preparar. O Ed, como todo mundo sabe, é uma pessoa que gosta muito de cursos, que investe muito, né, no seu autoaperfeiçoamento, ele gosta das frases, né, eu tenho uma dificuldade com isso, porque normalmente essas frases do coach, assim, eles pedem para a gente sair da zona de conforto. Eu nem entrei, né, eu trabalho todo dia, assim, para tentar chegar na zona de conforto, né, e os caras querem que a gente saia. Mas tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, entre tantas outras que ele escreveu, né, para vender livro para a gente, é claro, mas é muito interessante, que ele disse que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é essa frase que embasa o plano de expansão que nós estamos vivendo. Por quê, gente? Porque há anos atrás chegou a alta resolução, todo mundo lembra disso, 9, 10 anos atrás, com os Plexos, né? Chegou a alta resolução, atingiu superficialmente o nosso mercado, era realmente um investimento
ainda uma tecnologia incipiente, um investimento muito elevado, então ele atingiu a superficialidade do nosso mercado aí com por volta de entre 60 e 70 equipamentos, né, de base instalada no Brasil. Mas trouxe uma nova percepção, tá certo? Passado esse tempo, a Morita vem e desenvolve um único equipamento desenvolvido do zero, ele não é evolução de nenhum outro, né, da sua linha, ele foi desenvolvido do zero, desenvolve o X800, revoluciona a imagem nos FOVZendo e começa a trazê-lo para os mercados, não é? Foi um momento onde o ciclo era justamente da alta resolução nos grandes centros. Quem viveu isso, né? Nós temos aí uma carteira grande de clientes que podem dar esse testemunho. Então, dentro dos grandes centros, era completamente viável. Era algo factível, ou você tinha, ou você não tinha. Eu lembro do doutor Eduardo Santos, lá do Rio, contando que quando ele chegou no Rio de Janeiro, no novo prédio onde vai ser a clínica dele, um dentista, né? Ele abordou o cara, falou: ah, que legal, e você tem um Morita? E ele não tinha na época. Eu falei: não, nós estamos acertando. Por quê? Porque era já a realidade. Nos últimos 4, 5 anos foi esse ciclo, onde os grandes centros beberam da oportunidade de se diferenciar com o quê? Com alta resolução. Então, quem colocou, quem investiu, teve esse grande boom, realmente se alicerçou, mudou a clínica para um outro patamar de atuação, agregou valor, que é um desafio significativo que todos nós temos, que é a percepção de valor. A percepção de valor, o teu cliente entender quanto vale o teu trabalho. Você quer saber se é desafiador ou não? Toda vez que você aumenta a tua tabela de preço, tem gente que reclama ou não? Por quê? É, faz parte, o feedback que eu mais gosto de receber, que graças a Deus a gente recebe com frequência dos nossos clientes, foi um que eu recebi recentemente de uma cliente de Curitiba. Ela estava com o Morita há 5 meses e todo abril ela muda a tabela dela, já é padronizado, desde que eles existem lá. E ela então mudou, e foi o primeiro ano que ninguém queixou. Ela achou, ela compartilhou isso conosco, ela achou muito legal. Por quê? Porque houve um entendimento do valor oferecido, certo? Então, todo esse movimento aconteceu nos grandes centros, né? A Morita, junto com a científica, entendeu, estudou e criou, então, esse futuro, não é mesmo? Que a melhor maneira de prever é criá-lo, vamos criar essa condição. Criou esse futuro, e aí os resultados estão aí, são mais de 400 equipamentos instalados, a maior base instalada de equipamento de alta resolução da América do Sul, né, um grande fenômeno, e o pessoal tem usufruído com bastante sucesso. E agora? Isso é realidade, né? Em todos os grandes centros você vai encontrar alta resolução, você vai encontrar serviços diferenciados, você vai encontrar uma imagem de alta qualidade. Qual que é o próximo movimento? É para isso que a gente está aqui, pessoal. É isso que nós queremos trocar hoje. Por que que nós estamos aqui? Porque todo mundo quer viver mais 10 anos de sucesso na sua clínica. E o que vai acontecer? Qual será o próximo passo? Qual é o movimento natural que virá? Agora, os estudos nos mostram, né, todo o posicionamento que nós temos através do GeoFusion, a tendência natural do mercado é levar a alta resolução para cidades, certo, de até 100 mil habitantes, onde exista uma tendência natural de consumo de serviço de alta qualidade. Matheus, o que você quer dizer com essa frase enorme? Quero dizer que a cidade precisa ter massa crítica, precisa ter população, mas precisa ter um PIB per capita, precisa ter uma condição socioeconômica de um público que consuma serviço. Por que você está explicando isso para mim? Porque esse é a pegada da Morita. Muito mais do que vender um equipamento. Equipamento para um lado, dinheiro para o outro, como sempre foi, está tudo certo. Não.
Por que o nosso sucesso? Por que a Morita alcançou esse patamar? Porque junto com o equipamento, ou seja, vamos oferecer, começa assim, né? É uma base com dois pilares. Começa assim, oferece uma melhor imagem. E o segundo, um projeto. Um projeto que vai alicerçar o teu crescimento sustentável. Então, é para isso que, para cada um que entre no plano de expansão, é necessário que a tua cidade, a cidade do teu interesse, esteja no plano de expansão. E quem vai dizer isso não é nem você nem eu, é o estudo, é o mercado, é a empresa contratada para isso que vai nos posicionar. Olha, essa cidade reúne as condições necessárias para que a gente tenha sucesso, porque isso que importa, não é? Dito isso, feito isso, nós vamos para esse passo que é natural. Por que, então, que os investidores têm nos buscado? Por que que os nossos próprios clientes, né? Aqui, eu vou até cumprimentar ela, vi que ela entrou aqui, a Dani Manfro, nossa cliente lá de Caxias, o doutor Eduardo, né? Nos procuraram, hoje mandei para ela estudo de 3 cidades, que estão, das 3, 2 estão no plano de expansão, né? Por que que o pessoal tem nos procurado? Tem sucesso no grande centro, entendeu o projeto Morita, está tendo sucesso, agora vamos abarcar, vamos ganhar o território que existe a ser ganhado. Porque, gente, as cidades em que o estudo aponta a viabilidade de expansão, eu brinco sempre que é uma bola pingando na linha do pênalti, alguém vai chutar. E o primeiro que chutar, o primeiro que entrar, o que que ele vai fazer? Tá, eu não sei, eu estou planejando como que eu vou expandir o meu negócio, como é que eu vou blindar a minha área. Lembra lá da frase do Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então eu vou criar essa situação. Eu vou pegar a minha cidade, vou fazer o investimento desde que eu tenha o respaldo do projeto que cabe, que eu vou ter um payback sustentável, que eu vou ter sucesso nessa cidade aliada ao meu trabalho, eu vou e blindo essa cidade. Eu entro com um projeto de alta resolução, com o suporte que nós fazemos, são conexões de alto valor, toda a questão que nós fazemos da educação continuada, da educação acadêmica, o envolvimento com o Endo, né, que ninguém tem mais do que a Morita, participando de SBN, participando de todos os encontros e eventos, toda essa rede, um grande Morita Day, que a gente vai fazer tudo isso junto, para que você junto conosco, notifique esse mercado que agora tem alta resolução lá. Beleza, o que aconteceu? Eu posicionei, eu escrevi como é que vai ser esse futuro, porque eu estou fazendo. Aí chega um outro, opa, peraí, vamos dar uma olhada nessa cidade aqui, vamos ver se é interessante. Percebe que ele vai ter que fazer um investimento bastante alto, para quê? Para empatar com você. Aí deixa de ser interessante. Do ponto de vista estratégico, deixa de ser interessante. Eu vou para outra região. Quantos vazios urbanos nós temos? Eu vou para outra região, deixa de ser interessante. Por isso que o equipamento de alta resolução e o projeto Morita tem essa possibilidade que é muito interessante para cidades de expansão, que é de blindar. Entendendo esse movimento, o que, que foi criado? Foi criado o plano de expansão, foi criado um cenário onde, junto com o cliente, então, a expertise da científica, 46 anos de mercado, o tomógrafo Morita, que vai oferecer para o teu cliente a melhor imagem que o concorrente não vai oferecer, e um projeto estruturado e alicerçado numa cidade que tem o perfil. Sucesso. Percebe por que dá certo? Percebe por que os clientes têm sucesso, por que crescem tão exponencialmente em faturamento de tomo, né, no primeiro ano? Porque é muito mais. Eu estou nisso há 10 anos, né? Tem muita gente aqui que me conhece dos usados, trabalhei muito tempo com usado, trabalho ainda, né? Estou nisso há muito tempo. E toda a vida foi assim: dinheiro para um lado, máquina para o outro, um grande abraço, precisando me liga e está tudo certo. Mas a Morita ela tem essa preocupação que é a nossa preocupação,
que é a preocupação do Dr. Júnior, da Angélica, do Pedro, do Henrique, do Zé Maria, do Dr. Pablo, seja bem-vindo. É a preocupação de todos nós, onde eu vou estar amanhã. Porque se eu construir o cenário desse futuro, eu consigo, com as cartas na mão, ditá-lo. E não tomar de surpresa. Chegou. Puxa, essa cidade era minha, cara. Essa cidade eu tava da minha. Agora chegou, agora instalou ali, ó. E agora? Agora, campeãozão, agora você vai fazer um baita investimento para implantar, para oferecer o que já oferece. Perceba como esse momento é propício, como esse momento é interessante, e os dados, os números, a pesquisa nos mostra que é esse novo ciclo, a alta tecnologia, a alta resolução, um projeto de peso que engloba todas as competências de gestão de um negócio aplicado às cidades menores, aplicados às cidades com a menor população e com uma capacidade de absorver serviços de alta qualidade. Essa é a tendência, esse é o movimento que nós enxergamos, que nos é apontado para os próximos anos. E é isso que a gente está aqui para dividir, né? A científica, o Sr. Clóvis, né? Nosso diretor financeiro Lucas, são pessoas que têm essa visão. É importante trocar, é importante, porque um retroalimenta o outro, não é? É importante trocar essas figurinhas para que todos nós, então, temos uma percepção abrangente das tendências do nosso mercado e possamos, então, nos alinhar. Por quê? Porque os radiologistas aqui presentes, como o nosso querido professor, doutor do Alíbio, que está ali, que já vai nos brindar com a sua fala, está fazendo o quê? Né? Nós estamos com a cabeça ó, no monitor, o dia inteirinho olhando e fazendo laudo e apagando incêndio, resolvendo, não é? Eu sempre brinco assim, quando você está fazendo um bate-papo com um radiologista, ele está na frente do computador, né? Hoje a gente faz muita interação online. E o cara olha para o lado, certeza que ele está laudando, cara. Ele está te escutando, mas ele está laudando ali. Né? A gente passa o dia inteiro ó, com a cabeça aqui, imerso. E a oportunidade de trocar, de perceber o mercado com quem se movimenta nesse mercado há tantas décadas é fazer o quê? Ó? Nossa, levantar, olhar por cima. Então é isso que está acontecendo? São essas tecnologias que estão vindo? São esses novos movimentos? O que os investidores estão nos pedindo, estão procurando? É essa a oportunidade. Cada um aqui vai ter o gestor da sua região, eu faço a região sul, não é? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E o gestor da sua região vai, então, ter a possibilidade de te ofertar o estudo de mercado da cidade que vos interessa, para quê? Para ver se ela se encaixa, obviamente, tá certo? Tem que se encaixar? Tem que se encaixar, né? Que, como eu disse, para ser um projeto sustentável, alguns números têm que fazer parte desse projeto. Mateus, plano de expansão é para quanto? É para um. Ah, a Morita faz toda essa expansão, vocês vão ver que tem um subsídio muito interessante, uma proposta muito diferente, para todo. Não, gente, por quê? É lógico, ela faz para onde há a possibilidade de crescimento, há um cliente interessado, correto? E é o primeiro, porque ela ainda não tem equipamento lá, não é porque ela é muito bonzinha, não. Já foi, tem. Agora nós estamos com a resolução. Ah, eu queria. Agora, esse mesmo recurso nós vamos aplicar ainda aonde não tem, ok? Então, é bem diferente, sempre, né? Aquele que tem esse empreendedorismo, que tem esse vislumbre, né? Ele encontra recursos para desbravar. E é a característica nossa, né? Nós trouxemos alta resolução para o grande público, né? Para a mão de todo mundo, com esse espírito de desbravar, tá bom? Meus amigos, para não me estender demais, né? A gente, vendedor, a gente fala muito. Para não me estender demais, eu gostaria de apresentar esse homem que dispensa apresentação, né? Nosso professor, doutor Eduardo Dualib, provavelmente uma das pessoas com mais tempo de
de prática no iDixel desse Brasil. São quantos anos já, doutor Eduardo? Começou em 2011. 2011, né? Realmente conhece um pouquinho e vai poder dividir conosco essa experiência. Fiquem à vontade para trocar com ele também dúvidas, questões técnicas, tá certo? E a gente volta a falar sobre o nosso mercado, tá bom? Doutor, fica à vontade, meu amigo, a palavra está contigo. Show! Muito obrigado aí, viu, Matheus? Vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Quando eu olho pro lado aqui é porque eu ponho a janela com as carinhas do outro lado. Aí eu tô olhando pro lado aqui, mas eu tô vendo vocês, viu? Ó, o Dr. Júnior Barbosa, ele levantou a mão querendo fazer uma pergunta. Dr. Júnior, caso queira, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Isso que a gente vai fazer aqui é um bate-papo, é algo leve, não tem... É mesmo para a gente trocar essas experiências e buscar solucionar as dúvidas que vocês venham a ter do equipamento. Beleza? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom, boa noite. Tudo ótimo. Vou fazer uma pergunta aqui a respeito dos nossos concorrentes. É o seguinte, como a Morita vai agir com os concorrentes? Eu compro um aparelho, uma cidade de 100 mil habitantes, 80 mil, vamos colocar, e a Morita vai vender para o meu concorrente o mesmo aparelho? É com vocês aí. Quer falar, Ed? Posso responder aqui? Por favor, fique à vontade. Doutor Júlio. Júnior. Isso. Júlio, a gente não tem... Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo bem. A gente não existe uma política de restritivo. Tá? Então, assim, o trabalho que a gente tem voltado para o aspecto do subsídio, o Matheus chegou até a comentar, né? Ele é só para o primeiro equipamento. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente realmente leve essa tecnologia, né, que faz uma diferença grande no processo de produção diagnóstica, para todos os lugares que a gente sabe que cabe, né? Claro. Tem lugar que não cabe, tem muita gente que nos preocupa, ó, dentro do nosso estudo não parece um cenário positivo, não. Então, para o primeiro equipamento, você tem, sim, uma diferença de preço que é considerável, outros benefícios e tudo mais. Ed, e se daqui 1 ano, 6 meses, 8 meses, o meu concorrente quiser comprar? Aí ele vai poder comprar, a gente não tem uma política restritiva, mas aí ele já não tem um subsídio. Aí ele tem uma tabela e um processo normal de negociação. Sim, só isso que eu queria saber. Obrigado, gente. Imagina. Opa, prontinho aí, viu? Então, pessoal, eu vou começar aqui a apresentação e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É uma apresentação meio rápida, a gente já tinha feito ela, né? Só que eu vou tentar abordar agora outros temas e outras propostas para mostrar para vocês o porquê de escolher Morita, tá? E principalmente, né, os pontos em que eu, como radiologista, eu escolheria Morita num cenário em que nós temos vários jogadores, né? Deixa eu ocultar aqui. E o que eu costumo falar, né, é que a qualidade da informação é a chave do sucesso terapêutico, tá? Essa é uma frase que eu falo muito quando eu dou cursos voltados para endodontia, para implantodontia. Por que isso? Porque não importa para o dentista, para o seu consumidor, o importante para ele é que a informação que você forneça para o dentista seja uma informação em que ele vai ter sucesso. Sucesso tanto na opção e na determinação da terapêutica, quanto sucesso em agregar valor. Então, nós, como radiologistas e como pessoas que fornecem o diagnóstico, nós temos que ter essa concepção de que é extremamente
é necessário eu ter o meu cliente, né, como produto final de todo o processo. Beleza? Então, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Duailib, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em radiologia, eu sou mestre e doutor em diagnóstico bucal pela FAUSP. Eu sou consultor da Científica Dental, trabalho com a Morita desde 2011, então, como o Matheus falou, eu sou radiologista, eu sou gestor técnico do Indoor Radiologia, e eu também sou empresário, eu tenho uma empresa de laudos, a EMC, tá? Afinal de contas, a nossa proposta aqui hoje é justamente ajudá-los a selecionar um caminho, mas não só um caminho qualquer, o caminho do sucesso, um caminho certeiro em que vocês vão ter êxito na clínica e vão conseguir prosperar. E o ponto central aqui é que a escolha da nossa ferramenta de trabalho é fundamental para o meu sucesso profissional. Sucesso profissional esse que é exatamente o quê? É o meu sucesso financeiro, em que eu vou ter um retorno, eu vou conseguir pagar as minhas contas, a gente sabe que isso é uma preocupação que nós temos, né? Pelo menos eu tenho bastante, tá? E se essa ferramenta vai me proporcionar a me desenvolver como radiologista. E como radiologista, eu vou conseguir ajudar os meus clientes a ganhar mais dinheiro e, consequentemente, resolver a dor dos pacientes deles e aumentar a qualidade de vida do meu colega, né, do parceiro da minha clínica, né? Mas, afinal de contas, vamos lá, eu acho que tem muita gente preocupada e angustiada em relação ao equipamento que escolher, né? Eu vou trazer um paralelo para vocês aqui, tá? Se você perguntar para uma pessoa que faz obras na construção civil, né? Existem hoje, se for numa casa de construção, existem várias marcas que você pode escolher. Você tem marcas caras e você tem marcas mais em contas. Ambas podem entregar serviços similares, né? Então, se você perguntar para uma pessoa da construção civil, ela vai falar: entre a Mondial e Makita, qual ferramenta você prefere trabalhar? Ele vai falar: olha, eu prefiro na Makita. Mas por que você não trabalha? Ah, porque ela não está dentro do meu orçamento, né? Porque geralmente são equipamentos mais caros, né? Porém, são equipamentos que possuem uma qualidade de fabricação muito exclusiva. E essa qualidade de fabricação vai permitir que o investimento que eu faça permaneça ativo e que me dê retorno ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar, que eu peguei vários anúncios de Makita no Mercado Livre, né? A Makita, existem vários tipos de equipamentos. Então, eu tenho equipamentos em uma faixa de preço mais em conta e eu tenho equipamentos em faixas de preço mais elevada. Eu tenho equipamentos que variam desde 329 a equipamentos que variam a R$ 2.390. Né? Por que isso? Porque à medida da quantidade de funções que este equipamento vai fornecer, ela vai aumentar o preço, certo? Funções essas em que, às vezes, a depender da minha realidade e do lugar em que eu me encontro, elas podem ou não fazer tanto sentido de fazer esse investimento, né? E como qualquer ferramenta, né, e isso é um ponto muito interessante que eu trago, se você entregar um martelo, vamos pegar um exemplo de um martelo, tá, gente? Para um construtor civil, para um pedreiro, e esse mesmo martelo eu vou entregar para um artista, essas duas pessoas, elas vão entregar resultados completamente diferentes. Então, não basta só eu ter uma ferramenta, eu preciso saber manusear essa ferramenta. E este é um ponto em que eu acho
que vocês precisam prestar muita atenção. A Morita hoje, e a Scientific, né? Quando eu falo Morita, eu digo a Scientific, ela é uma empresa que ela está extremamente preocupada não só dar a ferramenta e a ferramenta certa para vocês, a ferramenta que melhor vai se enquadrar à minha realidade, mas ela é uma empresa que ela está preocupada principalmente, tá? Em fornecer as informações para que vocês possam se desenvolver, né? Se desenvolver profissionalmente. Então, hoje, nós contamos com aplicação imediatamente após a instalação pelo técnico da Morita, né? Após isso, uma semana depois de uso já, que já vão surgir algumas dúvidas, é feita uma aplicação remota. Aplicação essa que tem por objetivo já lapidar vocês e os usuários, né, dentro da filosofia de trabalho da Morita. E após isso, uma semana, né, após esse treinamento remoto, então em torno de 2 a 3 meses, a depender da realidade e da condição e da necessidade, principalmente, né? Nós enviamos, a Scientific envia um application, um consultor dela, que vai in loco na sua clínica e vai fazer um refinamento de todos os conceitos, né? Conceitos de aquisição de imagem, ajuda a treinar sua equipe técnica, para quê? Para que vocês possam extrair um máximo que o equipamento pode entregar e principalmente orientar em como vocês vão fazer esse seu desenvolvimento. Não só isso, também existe a oportunidade de fazer eventos locais, né, na sua cidade. Então, de promover a tecnologia localmente, que eu acho muito interessante. Então, em relação a vendas, né, varia muito de como você aproveita. Às vezes, você pode ter um concorrente que não está usando muito bem essa tecnologia e não está promovendo ela de forma adequada também, né? Então, isso varia muito de como a gente vai enfrentar a situação no mercado. Mas, voltando para a aula, aqui, em 1979, Godfrey House ganhou o Prêmio Nobel de Radiologia, né, da Radiologia Médica. Por que que ele ganhou? Porque ele desenvolveu o equipamento de tomografia médica, né, que era um equipamento muito grande e que ele conseguia fazer imagens transversais dos pacientes sem a sobreposição, e com isso aumentaram muitas as possibilidades de diagnósticos precoces, tá? E na odontologia, como que isso se deu, né? Em 1999, né, Yoshinori Arai, ele conseguiu pegar todos os conceitos desenvolvidos por Gottfried Hausfeld e ele adaptou num equipamento panorâmico, tá? Só que a grande sacada que ele fez, né, foi que ao invés dele pegar aquele campo de visão grande para pegar um corpo inteiro de uma pessoa, ao invés dele pegar uma distância entre a área focal e o sensor do tubo e o sensor da radiografia, ao invés de eu pegar uma área grande, ele reduziu essa área. No momento que ele conseguiu reduzir esse campo de visão, ele conseguiu ter ganho em qualidade de imagem, em resolução espacial. Então, ele conseguia fazer imagens de pequenas estruturas, só que com alto índice de detalhamento. Esse alto índice de detalhamento se deu no desenvolvimento do Aquitomo, tá? Que ele surgiu em 2001. Só que, né, ele é um tomógrafo extremamente caro, tá? Então, no Brasil hoje nós temos ainda poucas unidades por uma questão do preço, né? Porém, o Aquitomo, que foi desenvolvido pela Morita junto com o Yoshinori Arai,
ele, até os dias de hoje, ele se mantém cientificamente na academia como padrão ouro de resolução de imagem, tá? Em 2013, a Morita adaptou alguns desses conceitos de alta resolução, de aquisição de imagens em pequenas áreas, ela conseguiu adaptar na linha do VeraView R100, do VeraView X700, né? Que é um equipamento de entrada hoje. Então, ele é um equipamento extremamente robusto e que ele consegue entregar resultados muito bons, né, para determinadas regiões, para determinados cenários, né? E ele é um equipamento que ele consegue fazer tomografia em alta resolução, mas afinal de contas, né, o que faz um equipamento ser de alta resolução, né? Porque assim, muitas vezes você escuta um cara falar, o ponto focal, a área do ponto focal, a inclinação do ponto focal, o outro, não, o tamanho do voxel, né? Na verdade, a alta resolução, ela é um conjunto, né? A alta resolução é uma tomografia de alto índice de detalhes, tá? Esses detalhes, eles vão variar desde do tamanho do campo de visão, a pessoa que está manipulando tanto o programa quanto operacionalizando o equipamento, né? Varia do tamanho do voxel, então sim, quanto menor o tamanho do voxel, maior a resolução espacial. Mas não é só isso, né? Hoje a gente sabe, né? E a Morita, os equipamentos da Morita, eles conseguem entregar voxels até com menos de 0,08. Mas por que não colocam esse recurso disponível? Porque isso vai aumentar muito a quantidade de ruído na imagem. Então, esse ruído vai atrapalhar a nossa interpretação. Então, à medida em que eu vou necessitando de mais detalhamento, ele vai chegar no limite. A partir desse limite, o ruído vai te confundir e vai dificultar a sua interpretação. Então, isso varia do tipo de sensor, da distância do sensor radiográfico e da fonte emissora de raio-x, da quantidade de imagens base que o equipamento vai realizar. Quando a gente pega um equipamento da Morita, além da questão de fabricação, que é algo espantoso, então o Matheus, o Ed, ele já tem experiências com outros equipamentos, e se eu perguntar para vocês por que o Morita é diferenciado, porque eles vão falar com certeza, porque a engenharia da Morita é algo muito único, né? Não só isso, a seleção dos componentes que vão no equipamento são componentes únicos e exclusivos da Morita. Então, se a gente pegar o sensor, 99% dos sensores são sensores da Hamamatsu. Porém, esses sensores da Hamamatsu, eles podem ser sensores de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta linha, né? Quando você pegar um equipamento da Morita, você vai ter certeza que eles vão fabricar um equipamento com sensor de primeira linha da Hamamatsu, né? O detalhe vai até na parte da ampola do equipamento de raio-x. Por quê? Porque até o óleo de resfriamento, né, uma ampola que ela é montada dentro da Morita, porém o óleo de resfriamento dessa ampola, ele é reprocessado. E isso permite um equipamento com nível de superaquecimento extremamente baixo, né? Então, por exemplo, eu consegui fazer já 200 panorâmicas em um único dia na unidade que eu trabalhava, sem o equipamento superaquecer, tá? Entre um paciente e outro, a gente não tem tempo de resfriamento, né? Tudo isso por quê? Porque são diversos fatores em que a Morita ela se propõe a fazer e que tornam ela a melhor escolha na seleção do seu equipamento. Afinal, o que esperar aqui, né, dessa minha explanação e desse nosso bate-papo, desse nosso encontro que a gente está tendo aqui hoje? Eu vou falar muito para vocês, que eu falo sempre que alguém me pergunta e que me contrata para falar, qual equipamento você acha que eu devo estar? Ou você quer vir até minha clínica? Dá uma olhada aqui, me ajuda, me orienta no que eu posso melhorar, né? E eu sempre falo isso, o tripé de sucesso técnico da radiologia,
né? A clínica radiológica hoje, ela é uma empresa, né? E como uma empresa, a escolha da ferramenta de trabalho que essa empresa vai ter vai ser muito importante. E o que eu falo? Eu falo, você precisa pensar em um equipamento, um equipamento extremamente forte e robusto, que vai vir de encontro com a sua realidade. Eu preciso ter um programa que permite explorar toda a imagem e todos os recursos para dar aquilo que o meu indicador precisa. E depois eu preciso ter um tripézinho que as pessoas não costumam dar muita bola, mas eu preciso ter o tripé que eu apelidei aqui de Customer Success, que é o sucesso do meu cliente. Cliente eu, radiologista? Não. Cliente, meu parceiro de clínica, que está atendendo aquele paciente que eu fiz o diagnóstico, em que, com a minha imagem, eu posso subsidiar o tratamento dele, subsidiar intelectualmente na parte de diagnóstico, eu posso buscar fazer diagnósticos de lesões precoces, em que ele, por muitas vezes, não tem ciência dessas lesões, isso modifica o plano de tratamento dele, e faz com que ele aumente uma rentabilidade. E ele começa a me enxergar não como uma clínica radiológica, mas como uma parceria. Parceria essa que vai fazer com que ele consiga aumentar o seu faturamento. Né? Então, afinal, o que falar do hardware e do equipamento da Morita? Né? Eu costumo falar que ele tem algumas diferenciações. Primeiro, na tecnologia própria da fabricação do tubo de raio-x, um sensor de primeira linha da Hamamatsu, um tempo de aquisição de imagem extremamente rápido. Então, quando a gente utiliza um equipamento, um R100, um VeraView, o tempo de aquisição dessas imagens é de 9,4 segundos, então é uma aquisição muito rápida, tá? E aí o pessoal me pergunta, nossa, nem dá tempo do paciente mexer. Muito pelo contrário, porque ele faz um número de projeções muito alto, né? Então, em 9,4 segundos, ele faz 341 imagens base do paciente. Significa o quê? Se o paciente respirar um pouquinho, ele vai mexer no intervalo de imagens base muito rápida. E com isso, ele acaba movimentando a imagem, tá? Ele gera o artefato de movimento. Né? Então, todo equipamento em alta resolução, eu preciso ter um cuidado na estabilização do paciente. E eu vou mostrar bastante para vocês, a gente vai conversar bastante sobre isso daí. E eu preciso ter um equipamento, né? E aí um grande diferencial, eu preciso ter um equipamento com uma alta eficiência e que ele precisa ser ágil no atendimento, né? Então, por exemplo, existe uma capacidade do VeraView e do R100 que eu sou apaixonado. Eu posicionava um paciente para fazer a tomografia, eu tirava o paciente do tomógrafo, pedia para ele aguardar na sala de espera, já liberava a sala para fazer um próximo atendimento, o técnico já ia posicionando o paciente para fazer uma imagem panorâmica, eu já colocava em outro equipamento, em outro computador, para realizar a reconstrução da tomografia. Ou seja, eu conseguia dividir o meu tempo de atendimento em dois. Né? Isso é algo que só os equipamentos da Morita conseguem fazer, especificamente só a R100. Tá? Então, eu conseguia, enquanto eu estava processando uma tomografia que é extremamente rápida, tá? Ela gira em torno ali de 9,4 segundos a aquisição, mas a reconstrução ela gira em torno de 30 segundos, né? Mas não é só o tempo da reconstrução, é o tempo da minha análise. Eu preciso fazer uma análise pós a reconstrução extremamente calma e com tempo para que eu consiga eliminar e saber exatamente o padrão de imagem que eu vou entregar para o meu dentista, né, para o meu cliente. Então, essa é a imagem do primeiro VeraView R100 que foi instalado na USP em 2013, né? E foi um equipamento que me formou como radiologista, que eu sou extremamente grato,
né? E eu sou meio rato de clínica, né? Meio não, né? Completamente rato de clínica, em que todo equipamento que instala, eu quero ver desmontado, eu me posiciono, eu gosto de saber os detalhes, onde que tem fio em parte de torção. E isso era um trauma que eu tinha, porque eu estava acostumado com outro equipamento, que eu sabia que tinha um chicote, ficava numa parte de torção do equipamento, eu já ia perguntando, não, onde que tem um fio que rompe, tem alguma coisa que eu preciso saber, algum cuidado? Eles falam, não, a Morita não apresenta cabos em áreas de torção, né? E quando eu olhava o equipamento inteiro ele é bem acabado, ele é lixado para o técnico não se machucar, né? E também ele é todo pós-processado para que ele não tenha pós-processado, eu digo, é feito um tratamento no chassi do equipamento para que ele não enferruje e que ele não estrague ao longo do tempo, né? Eles pensam em tudo. Aqui está a parte dos colimadores do R100, né? E é algo muito legal, porque é tudo muito bem acabado, cada parafusinho, quando sai da fábrica, eles colocam uma trava para saber exatamente onde estava o torque daquele parafuso, para não ter problema se precisar fazer alguma manutenção ou alguma coisa do tipo. Bem, todo mundo sabe da qualidade da Morita, mas o que as pessoas falam um pouco é do padrão Morita de atendimento ao paciente, tá? Porque se a gente pega um encarte de venda de equipamentos, todos os nossos pacientes, eles são pacientes perfeitos, né? Pacientes perfeitos, eu quero dizer, pacientes com pescoço longo, magros, de fácil posicionamento, com todos os dentes, né? É a mil maravilha. Só que, né, no nosso dia a dia, os nossos pacientes, eles não são perfeitos assim. Eu brinco, né, e eu falo que o R100, ele é um equipamento inclusivo. Por quê? Porque a Morita, ela trabalha com uma filosofia em que eu não vou adaptar o paciente ao equipamento, eu não vou adaptar o paciente à minha técnica de imagem, mas o equipamento em si, ele consegue ser configurado de forma em que ele se adapte às condições, às diversas condições que o paciente pode apresentar. Então, por exemplo, o paciente que tem falta de dentes, né, tem dificuldade de ser posicionado com o uso da mentoneira. Eu tenho a opção, por exemplo, de usar o Bite Block, né, que é um dispositivo em que vai fazer a separação dos dentes da maxila mandíbula, e eu vou simplesmente posicionar o paciente, eu vou levar a minha bolinha de orientação no centro dessa minha peça de mordida, né? Essa peça aqui. Então, se vocês observarem o mouse, eu estou aqui. Eu levo essa bolinha no centro e ele já vai automaticamente reposicionar o paciente para melhor, reposicionar o cabeçote para melhor área de formação de imagem para uma técnica panorâmica. Eu consigo, por exemplo, como o braço em C do R100, como qualquer equipamento 3 em 1, à exceção do X800, é rígido, né? Eu consigo modificar o posicionamento da mentoneira, né? Com isso, eu consigo adaptar o equipamento a atender pacientes cadeirantes, pacientes obesos, ou então fazer uma técnica que encostar no ombro, encostar na nuca do paciente, né? E eu consigo adaptar a técnica desse equipamento de modo que não gere um encosto e que não gere um artefato de movimento no paciente, né? Eu não tenho que ficar girando o paciente, colocando o paciente em determinadas posições para conseguir fazer a técnica de imagem. Ele é um equipamento inclusivo. Eu vou atender, por exemplo, um paciente que tem uma placa de fixação, né? Uma placa por uma cirurgia ortognática, uma placa por uma cirurgia pós-trauma que ele realizou, em que ele consegue fazer uma movimentação, né, em que ele vai suprimir a formação do artefato do ramo contralateral. Então, se a gente pegar uma panorâmica na clínica hoje, a gente vai ver a panorâmica aqui, aquele L, que fica geralmente
nessa região aqui, ó. Então, se a gente pegar uma imagem, geralmente a gente vê um L aqui, ó. O equipamento da Morita eu consigo tirar esse L. Esse L vai fazer tanto a projeção das minhas placas de fixação, quanto também ele vai gerar um artefato que vai dificultar eu realizar um contraste de imagem adequado, principalmente na região da fóvea submandibular, em que por horas eu consigo um contraste legal para ver os molares, porém eu queimo a minha base da mandíbula, né? Eu fico com aquela mancha escura na base da mandíbula. Com esse modo Shadowless exclusivo da Morita, ela consegue fazer essa supressão, né? E por meio dessa supressão aumenta as nossas possibilidades de diagnóstico. Aumentando as possibilidades de diagnóstico, aumenta a qualidade de vida e a quantidade de trabalhos que um parceiro cirurgião dentista vai fazer. Com isso, aumenta o faturamento dele. Eu consigo fazer um ajuste do ponto focal. Ou seja, eu vou atender um paciente que ele é biprotruso, eu consigo jogar a guia canina mais para trás. Porém, existem situações limites, como o dessa paciente, em que o paciente apresenta uma biprotrusão tanto de maxila quanto de mandíbula, em que eu tenho uma área de formação de imagem na região apical dos incisivos superiores, na região de coroa dos incisivos, eu tenho uma outra área de formação de imagem na região dos incisivos inferiores do paciente, né? Então aqui eu tenho um exemplo dessa função, né? Essa foi uma panorâmica que eu fiz na clínica. A técnica, quando fez, ela não se atentou, mas o paciente ele saiu do jig na hora de fazer a imagem. E a gente começa a observar aqui na região anterior um afilamento do incisivo. Por quê? Porque o paciente foi para frente e o dente ficou próximo da camada, próximo do sensor, ele vai ficar fino e comprido, né? Pelo fato do feixe de raio-x ser divergente, né? O que a Morita permite? Ela me permite reconstruir uma imagem panorâmica, uma radiografia panorâmica, como uma tomografia. Isso na região anterior. Então, agora, o que ela vai fazer? Ela vai estratificar as diferentes áreas da imagem, da radiografia panorâmica, com ênfase na região anterior. E nós conseguimos realizar diferentes imagens e reposicionar a minha camada de imagem tanto para os incisivos superiores quanto para os incisivos inferiores, em que eu consigo, com o scroll do mouse, eu giro o botãozinho do mouse aqui, ó, e eu vou ajustar essa camada de imagem. Eu vou ajustar essa camada de imagem de modo que eu consiga centralizar, independente, até 3 pontos focais diferentes, né? Então, nesse caso, qual seria a minha solução? O paciente foi para frente, a técnica dispensou, não viu, não fez uma imagem periapical complementar, eu vou ter que ligar para o paciente retornar à clínica, porém, com esse recurso exclusivo da Morita, eu consigo agora reposicionar a camada de imagem, né, em até 3 pontos focais diferentes e na posição que eu julgar melhor, né? E agora eu consigo reconstruir essa minha imagem panorâmica e eu consigo fazer uma nova imagem sem ter que reconvocar o paciente. Ah, Du, quer dizer que eu nunca preciso ajustar o ponto focal e a guia canina. Não, você sempre deve ajustar. Isso é um recurso para situações emergenciais, evitar desconforto, né? Muito ruim para a gente como proprietário de clínica e que faz um atendimento ao paciente, ter que reconvocar um paciente para a clínica para fazer uma imagem. Então aqui eu tenho, né, ele está reconstruído. Eu estou falando com vocês, mas isso era um computador mais antiguinho que eu estava fazendo isso. Ele estava trabalhando no Windows XP ainda, quando eu fiz, né? E eu tenho agora uma nova imagem em que eu tenho aquela minha região anterior
dentro da camada de imagem. Eu consegui fazer uma nova imagem panorâmica sem ter que reconvocar o paciente, tá? E eu falei de um detalhe que esse computador que eu estava trabalhando era mais antiguinho, porque é algo muito importante, tá? O software da Morita, ele consegue rodar em sistemas operacionais mais simples. E isso é importante para mim, como radiologista? Não, porque nós estamos acostumados a realizar investimentos na parte de informática. Porém, os nossos pares não. Então, é muito comum a gente ir para os consultórios dos dentistas, né? E eles estarem trabalhando com computadores ainda em DOS, né? Ainda se bobear, a gente acha DOS nos consultórios, né? E a Morita, ela consegue atender esses dentistas, principalmente na questão do visualizador, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o R100, ele trabalha aqui em até 6 campos focais diferentes, né? 6 áreas de aquisição de imagem diferentes, né? E ele tem alguns modos de aquisição tomográfica, né? Então, a gente consegue fazer uma teleradiografia e uma radiografia frontal, né? E isso a gente chama do scout bidimensional, do scout 2D. E o que acontece nesse scout? Eu consigo selecionar a área em que eu quero realizar a tomografia e pela seleção eu consigo selecionar a área com precisão e fazer a tomografia dessa área, né? Selecionei a área, eu consigo fazer um campo de visão de até 8 centímetros de altura, tá? Eu sempre recomendo fazer a aquisição da maxila, independente da aquisição da mandíbula, tá, gente? Porque são posicionamentos diferentes e posicionamentos que vão alterar a qualidade de imagem que a gente vai ter o nosso resultado, né? Um outro ponto que me chama a atenção é a Pan-Scout, né? Isso é um ponto que cai naquela coisa da versatilidade. É muito comum, às vezes, os dentistas solicitarem imagens panorâmicas com imagens de tomografia, né? E como funciona a Pan-Scout? Eu faço a panorâmica e eu ativo o modo de aquisição de tomografia. E na própria imagem panorâmica, eu vou buscar selecionar, né? Então aqui eu tenho uma imagem do R100, eu consigo agora selecionar a área que eu quero fazer a tomografia e sem tirar o paciente do equipamento após a aquisição da panorâmica, eu consigo fazer a tomografia uma única manipulação do paciente, tá? É algo extremamente vantajoso. Então aqui eu tenho a tomografia do R100, né? Em que a gente consegue identificar ali na porção apical da raiz mesial do dente 36, a gente identifica eu já ia mexer no programa para laudar, para mostrar para vocês, mas era um vídeo. Uma rarefação periapical associada a um pequeno conduto aqui. Então, no momento do vídeo aqui, ele apareceu aqui, o famoso conduto mésio-medial. Olha ele ali, ó. Então, essa raiz apresentava um conduto mésio-medial localizado entre os condutos mésio-vestibular e mésio-palatino e mésio-lingual, né? Conduto esse que não estava preenchido e ele tinha um diâmetro adequado e legal, e por conta disso o paciente apresentava uma alteração no periápice. Não só isso, a gente identifica também aqui, ó, bem sutil, né, uma rarefação no periodonto lateral médio da raiz distal. Olha lá, ó. Rarefação essa em que, por conta de um conduto muito atrésico, que não está detectável no exame, né? Então, possivelmente, nessa região, a gente tem ali um canal lateral extremamente atrésico que não ia pegar em equipamento nenhum, né? E que, por muitas das vezes, é uma rarefação tão sutil que a gente ia confundir com artefato na região,
né? O segundo ponto da aula que eu separei para vocês aqui é a questão do software. E eu vou abordar a questão do software com a questão dos Customer Success, junto com o sucesso do nosso cliente, né? Em relação ao software, eu preciso enfatizar para vocês que vocês vão ter acesso ao iDixel. O iDixel, hoje, na minha opinião, ele é o melhor software para manipular a tomografia que a gente tem, tá? Por quê? Porque, para vocês que possuem Morita, ele é de graça, tá? Eu consigo realizar múltiplas reformatações, então eu consigo atender todas as áreas da odontologia, tá? Mas ele não é um software voltado para planejamento, tá? Então, ele é um software que ele não vai gerar arquivos STLs. Porém, quando a gente adquire a Morita, né, a gente opta pela Morita, dentro da minha clínica eu consigo instalar esse programa em vários computadores. Então, se eu não me engano, eu consigo instalar de 5 a 10 computadores em rede, né? Ele é um software muito versátil, muito intuitivo, né? Ele é a solução completa para o radiologista. Por que solução completa? Porque a gente consegue entregar desde os resultados de exames, né? Eu consigo colocar exatamente esse programa de forma gratuita no meu indicador, no meu parceiro, em que ele consegue, por meio da navegação de imagem, ele consegue fazer diagnósticos e usar o programa de imagem não só como uma ferramenta de diagnóstico, mas como uma ferramenta de comunicação com o paciente. Dessa forma, ele vai agregar valor ao serviço dele, né? E com isso, a gente consegue aumentar as possibilidades de diagnóstico, né? Então, em relação à parte, né, do sucesso do meu cliente, do sucesso do meu parceiro, eu consigo, né, trabalhar numa plataforma única de comunicação em que o meu cirurgião dentista vai ter a mesma ferramenta que eu tenho para fazer o diagnóstico, a mesma ferramenta de comunicação. Com isso, eu consigo fidelizar o meu cliente. Por quê? Porque eu vou fidelizar o parceiro da minha clínica pela ferramenta de trabalho que ele também vai utilizar. E ele vai começar a selecionar o meu centro de imagem. Por quê? Porque ele vai me dar o suporte e vai dar aquela ferramenta que eu estou buscando. E isso vai aumentar o retorno financeiro dele. E ele vai começar a me enxergar não só como um parceiro de atendimento ao paciente, mas como um parceiro que me vai facilitar o meu retorno financeiro à minha clínica. E aqui já me perguntaram aqui algumas configurações, né, para melhorar o render do iDixel. Nossa, tem várias coisas que dá para a gente fazer, né? Então eu vou sair aqui da apresentação e agora eu vou abrir aqui o iDixel mesmo, né? Então, Matheus, você está enxergando aí a tela do iDixel? Tá tudo certinho? Perfeito, doutor. Manda bala. Muito bom. Show de bola. Olha lá. Então, eu vou abrir agora aqui um caso para vocês, tá? Eu vou abrir um caso da tomografia de pequeno volume do Morita, tá? Do R100. Então, o meu HD dormiu aqui porque eu estava na apresentação. É só ele ligar. Vai demorar um pouquinho. Isso acontece porque eu separei o banco de dados do iDixel. Então, até nisso eu consigo fazer. Eu coloquei o iDixel num servidorzinho separado aqui no meu apartamento, no meu home office onde eu trabalho, né? E o meu iDixel acessa o banco de dados que está nesse servidor. Por quê? Porque dali eu judio menos do meu computador em ter que fazer o processamento e tudo, e eu consigo trabalhar de uma forma mais plástica, né? Então agora aqui, olha lá, eu abri um caso de pequeno volume, tá? Então eu já tenho aqui uma reconstrução que está mostrando um corpo estranho aqui na região tecido mole, mas eu não fiz nenhum ajuste das imagens, né? Então, o que eu costumo fazer, tá? Então, para o pessoal que me perguntou o que eu posso fazer, eu sempre vou levar essa minha linha verde vertical,
no ponto mais alto do histograma. Histograma esse que o iDixel, ele abre o intervalo de tons de cinza. No momento que ele abre o intervalo de tons de cinza, eu começo a buscar contrastes diferenciados, em que eu consigo agora um contraste para o osso, mas eu consigo também agora, olha lá, buscar um contraste em que eu vou diferenciar as tonalidades de cinza do meu material obturador, e eu consigo agora ver uma tonalidade de tons de cinza para o material restaurador, uma tonalidade de cinza para a medicação intracanal que foi utilizada, ou se foi utilizada algum tipo de um cimento biocerâmico ali para a gente fazer o reparo dessa região. Por quê? Porque eu consigo enxergar que eu tenho aqui um elemento esse que sofreu um desvio do trajeto do conduto radicular. Esse desvio interrompeu a parede radicular vestibular do elemento 25, né? E ele ocasionou aqui, ó, uma rarefação óssea periapical. Uma rarefação óssea no periodonto lateral, desculpa. Eu falei rarefação óssea periapical, tá? Então, eu consigo o quê? Eu consigo salvar vários presets, né? Em que eu vou agora buscar uma configuração de imagem em que eu vou procurar suavizar. Então, por exemplo, no caso do R100, que eu tenho um equipamento que vai fazer 180 graus de captura, né, eu consigo suavizar o meu filtro Sharpen. Então, eu consigo agora buscar uma outra intensidade do filtro, de modo a suavizar o ruído que eu tenho na minha imagem, e com isso proporcionar uma melhora de diagnóstico, né? Então, eu gosto do contraste bem alto, né? Então, eu gosto de imagens com contraste, o que é escuro, escuro, o que é branco, o que é cinza, né? Eu consigo também ajustar aqui o 3D. Então, por exemplo, aqui, ó, tô vendo que o 3D está pegando muito do tecido mole. Eu vou procurar jogar aqui a curva do meu histograma um pouquinho a mais para a parte óssea. Eu consigo cortar a minha reconstrução tridimensional. Então, eu vou ativar a ferramenta de sobreposição dos planos. Eu consigo agora também realizar esse corte na estrutura, na minha reformatação tridimensional. Eu consigo agora, olha lá, ó, eu vou conseguir agora tirar aquela minha formação de artefatos que eu tenho por lingual. Então, além disso, eu consigo, olha lá, eu consigo cortar a minha reconstrução e eu consigo, na própria reconstrução, evidenciar para o meu dentista que, embora ele tenha um dente comprometido, que é esse elemento 25, por quê? Porque o conduto está trésico, tem uma lesão apical, já tem um desvio, tem uma interrupção, eu consigo evidenciar para ele que, além deste problema da interrupção na unidade 25, né? Então, eu vou só aqui fazer um corte agora no 3D para justamente mostrar para a gente em que este elemento ele possui ali, ó, uma interrupção, né? Então, eu consigo evidenciar essa interrupção no elemento, né? E um detalhe muito legal, eu consigo também agora, olha lá, sobrepor o corte tomográfico na minha reconstrução. Eu consigo usar a minha reconstrução como uma ferramenta de diagnóstico, dando embasamento, né? Então, aqui no 3D, eu consigo evidenciar esse desvio, essa interrupção, e não só isso, olha lá, eu vou aumentar agora a expressão óssea na minha reconstrução, eu consigo agora também jogar a imagem na região do dente 26, e eu consigo evidenciar o defeito periodontal e a lesão, comprometimento na região da furca do elemento da unidade 26, né?
Então, eu consigo agora, ó, olha lá, navegando nos planos, eu consigo evidenciar para o dentista todo aquele defeito periodontal e uma rarefação óssea, né, localizada no periápice do elemento. É a rarefação óssea que interrompeu a cortical óssea vestibular, tá? Posso fazer isso dessa forma, eu posso trabalhar também com outros fios, posso desenvolver e já deixar agora como imagens base, né? Então, por exemplo, agora eu posso vir aqui, eu posso fazer um filtro específico para objetos de cidade, né? Ou vertical, eu consigo agora trabalhar nesse filtro e mais para uma parte em transparência, modificar essa intensidade e eu começo agora a evidenciar, olha lá, aquele material ocultador em extravasado na região de tecido mole, tá? Então, eu consigo agora evidenciar na reconstrução. É que eu tô falando e manipulando simultaneamente, né? Então, às vezes, dá um delay em mim, tá? Mas tá aqui, olha, material extravasado, a parede radiointerrompida, e eu consigo tudo isso num software dar a informação para o meu dentista parceiro. Tá? Não só isso, eu consigo, por exemplo, aqui, como nesse caso, olha lá, vamos voltar para o padrão de imagem original, né? Vou fazer todo aquele padrão de ajustes em que eu vou modular a intensidade do meu filtro, né? Eu consigo agora fazer uma marcação aqui na unidade 25, em que eu vou, olha lá, eu tenho aqui um extravasamento de material em tecido mole, eu vou fazer a minha observação, eu vou fazer a minha observação do ponto de interrupção, então aqui simultaneamente, olha lá, ó, o ponto de interrupção que eu tenho na parede vestibular, vou fazer a minha observação, interrupção, dente 25, extravasamento em tecido mole, legal? Tudo que está ocorrendo aqui, fiz as minhas observações, eu também quero salvar para o meu dentista, né? Eu posso mandar até três reformatações distintas, né? Em que aqui eu posso colocar um planejamento de um implante, porque ao meu ver esse dente está condenado. Eu vou fazer aqui a medida, né? E essa é uma função também exclusiva do iDixel, tá? Que é a função 1 para 1, que eu também vejo pouca gente comentar. Então é muito comum a pessoa que está trabalhando em algum outro software, e se eu perguntar aí, com certeza alguém já vai se identificar aqui. Mediu uma mandíbula inteira, uma maxila inteira, quando jogou no template estava cortando as medidas, teve que voltar, arrumar, recolocar no template, né? Nessa função aqui, eu consigo posicionar a imagem, né, a minha observação, exatamente onde ela vai sair no template. Faço a mudança de cor aqui, né, vou fazer uma reformatação para sagital. Eu já vi que tem uma pergunta em relação ao Daikon, tá? Existe sim uma mudança que dá para fazer. A gente precisa só saber se ela já está feita ou não, tá? Então, aqui neste caso em questão, né, eu vou fazer observação aqui do material extravasado, vou fazer outra observação da rarefação no dente 26, tá? Eu consigo também fazer aqui uma reformatação axial, eu posso fazer essa reformatação axial
na sequência em que eu quero, né? Um detalhe muito importante que eu acabei não comentando, esse elemento 25 aqui, ele está apresentando também um canal lateral ali localizado por distal, tá? Então, quando a gente olha aqui o periodonto distal, eu já identifico ali, ó, uma rarefação óssea oriunda de um canalzinho lateral aqui nessa região, tá? Então, não sei se tá dando para ver na tela que vocês estão trabalhando, eu identifico ali, ó, um canal lateral atrésico oblíquo, tá? Que está emergindo nesse elemento e apresentando ali uma rarefação no periodonto lateral. Se eu modificar o meu posicionamento agora, eu começo a ter recurso e eu consigo agora, vou dar um zoom maior para a gente identificar. Lógico, eu estou aumentando o zoom e eu estou aumentando a minha imagem, então a imagem ela vai granular mais, né? Mas eu consigo agora vir aqui e identificar aqui essa minha rarefação no periodonto lateral. Beleza? Olha só que legal. Eu faço todas as minhas observações, ajusto, né? E agora, o que eu faço? Resolvi o caso, o paciente está com dor, está indo na clínica, eu consigo salvar essa imagem e eu consigo exportar essa imagem dentro de um ecossistema, dentro da Morita, usando o visualizador. Então agora eu salvei esse caso, eu já fiz a exportação, o processo de exportação da imagem, eu localizo agora a pasta do meu visualizador e eu posso mandar esse visualizador para o dentista em que ele não precisa instalar nada no equipamento dele. Então agora, quando ele abre no consultório dele, abrindo em outro computador, ele consegue fazer os processos de manipulação para fazer o diagnóstico ali, né? Então aqui eu identifico que o elemento ali, ó, tem a interrupção, ele conseguiu identificar, eu consigo mandar todas as minhas reformatações com as minhas observações, né? E todos os detalhes, então o extravasamento em tecido mole, a rarefação da raiz de vestibular do dente 26, só que tem algo muito legal, tá? Por quê? Quando ele clica na nossa observação, o software ele se reconfigura e ele vai mostrar para a gente exatamente o que nós marcamos e mostrar para o dentista, principalmente no caso. Então, ele é um software que, se o dentista se acostumar e a gente conseguir colocar ele no nosso fluxo, elimina a geração de templates. Então, em casos de urgência, a gente consegue solucionar esses casos de um modo muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais ágil, né, para o dentista. E o dentista agora tem os mesmos recursos que nós temos para fazer o diagnóstico, né? Então, onde está ali a rarefação do canal lateral que eu marquei também, eu posso marcar aqui, ele já marcou ali o canal lateral, né? A rarefação no periodonto lateral e a gente consegue fazer o processo de diagnóstico. Legal? E assim auxiliar o dentista. Então, tem uma pergunta no chat, melhorar os settings para o render do IDX, existem várias configurações para serem feitas, tá? Eu consigo trabalhar, então, olha só, as mesmas ferramentas que eu tenho no IDX, eu tenho no visualizador. Então, eu preciso, inicialmente, aqui na resolução, ele vem por padrão em 512, eu posso aumentar para 1024, né? Eu consigo fazer uma sombra, né? Então, se eu tiro a sombra, eu vou ter um render muito mais chapado, né? Sem definição. Então, eu consigo aqui fazer uma sombra, então eu sempre sugiro trabalhar com uma sombra. Eu só tiro essa sombra quando eu vou fazer uma transparência. Eu consigo modificar o nível de detalhamento da minha superfície, né? Modificar tanto pelo blending ratio ou, aqui nesse caso, olha lá, eu quero evidenciar o forame apical aqui nessa raiz. Eu aumento o sampling aqui, ó.
em que eu consigo agora, trabalhando simultaneamente com a sombra e com o sampling, eu consigo agora evidenciar aqui um forame apical na raiz disto vestibular aqui. Então, não sei se está dando para ver aqui, ó, essa depressãozinha aqui na raiz. Tá vendo? Então, existem várias formas a gente melhorar o render do iDixon, né? E o que é interessante é que você consegue até melhorar ele na questão para você fazer uma manipulação. Então, agora eu estou fazendo um streaming com vocês, eu diminuo a resolução de arrasto do meu 3D, né? Em que ele vai se degradar e eu consigo girar sem sobrecarregar minha placa gráfica também, né? Então, existem várias possibilidades de ajustes que ele permite fazer, tá? Isso aí, espero ter te ajudado, Andrés. O Antônio aqui também perguntou: alguma melhoria na qualidade do Daikon para ter uma melhor construção para biomodelos, impressões, para limpar artefatos, ou algo direto para impressão? Existe sim, tá, Antônio? Então, um ponto muito importante que a gente tem que ver é o seguinte: a Morita, por padrão, quando ela exporta o Daikon, ela ativa um filtro que é chamado filtro Medium, tá? Esse filtro Medium, a depender do software que você coloca o Daikon, você precisa, ou você coloca ou você tira, né? Então, existem softwares em que ele vai ajudar nesse ganho de qualidade de imagem, existe software que esse filtro dificulta o ganho de qualidade de imagem, tá? Então, existe, porém depende. Depende do que o usuário final vai trabalhar, tá? Eu sugiro sempre desligar o filtro Medium, tá? Mas também existem alguns programas, né, que não suportam tomografias em alta resolução. Então, eles crasham e eles dão... eles caem na imagem, tá bom? Pessoal, o Gires está aí, né? Alô? Opa, beleza. O Matheus caiu aqui, Gires. Tá precisando de alguma coisa aqui? Eu tava Ah, não, tranquilo. mandando uma Eu mensagem aqui no tô, grupo. eu tô finalizando aqui a apresentação, então. Então, pessoal, eu separei alguns casos aqui, né, para a gente poder discutir e ver. Então, isso são todos casos que eu fiz com o R100, tá? Então, aqui eu tenho um caso de fratura, né, que foi feita uma suspeita de fratura no dente 37. Eu consegui identificar o traço de fratura, eu consegui fazer um diagnóstico endodôntico, eu consegui ver o defeito ósseo periodontal de trinca também, que confirmou uma fratura corono-radicular, tá? Eu consigo ter o nível de detalhamento adequado para um estudo endodôntico, tá? Então aqui eu consigo identificar na raiz mesial 2 condutos que terminam em um único forame. Na raiz distal também eu consigo identificar, olha só, 2 condutos atrésicos, condutos esses que se unem e terminam num único forame apical, né? Eu tenho uma imagem de linha de fratura também em molares, que eu tenho restaurações adjacentes, mas que eu consigo fazer todo o processo de diagnóstico, consigo ter o resultado preciso, né? Eu consigo analisar anomalias de desenvolvimento dentário. Então, esse é um caso, quando eu estava na USP começando, uma colega minha fez a endo desse caso, fraturou a lima, chegou branca para mim, falou: Du, eu quebrei a lima, eu acho que eu perfurei o dente, a lima está no periodonto, eu não estou conseguindo me tirar ela, a paciente está com dor. Eu fiz a tomografia, eu consegui identificar ali uma raiz supranumerária lingual, um radix, tá? Isso são casos reais, tá? Isso não são casos de aula, isso são casos do meu dia a dia, tá? Então, eu consegui identificar ali esse radix, esse instrumento fraturado, eu consegui ter uma nitidez para dar todo o suporte das informações endodônticas que ela precisava para fazer o tratamento, né?
Identifiquei também, que eu não coloquei aqui no slide, mas eu até descobri algo que ela não sabia, que esse paciente tinha tirado um dente descido e que ficou aqui, olha lá, um fragmento de uma raiz residual de um elemento descido, que ficou ali retido no arco, né? Então aqui, para quem quiser também, essa variação anatômica tem nome, né? É o radix entomolares e o radix paramolares. O entomolares é a raiz supranumerária que fica por lingual, disto lingual, e o paramolares é a raiz supranumerária que fica por vestibular, tá? Aqui no caso, eu fiz um estudo, né? Então, eu coloquei o Daikon da Morita num outro programa, tá? Aqui eu estou trabalhando no Mac, né? Esse é um Daikon do R100, em que a paciente extremamente jovem, ela apresentava uma lesão cística muito grande e ela tinha um dente com o ápice aberto, né? E eu consegui aqui, olha só, eu consegui mostrar a imagem, e imagem do R100 num software externo com nível de detalhamento muito bom. Lógico, depende da configuração que você vai fazer no programa terceiro, não da qualidade do Daikon em si, né? Então, aqui nessa imagem, eu consegui fazer um processo de segmentação por IA, tá? Então, eu segmentei em alguns pontos a minha área da lesão óssea, e este programa, ele conseguiu gerar automaticamente as demais regiões, sem eu ter que ficar circulando manualmente uma a uma, né? Então, agora aqui eu selecionei a minha área de interesse e ele gerou automaticamente as outras áreas dessa lesão óssea, tá? E eu consegui aqui fazer uma análise volumétrica dessa lesão, né? E foi feito nesse paciente, né, algo muito interessante, foi feita uma técnica de revascularização com terapêutica com células-tronco, tá? Em que foi feita uma sobre-instrumentação apical, causando uma hemorragia ali no interior da rarefação óssea, né, da lesão cística que o paciente apresentava, e depois de um tempo, né, eu consegui aqui agora fazer a tomografia, né? E eu analiso uma área esclerótica de neoformação na região apical, sugerindo ali já um processo de reparação, um processo de cicatrização, né? E um detalhe muito importante que esse tipo de terapêutica, né? Às vezes a gente coloca no laudo, ó, conduto parcialmente obturado, né? Nesse caso ele não está parcialmente obturado. Eu dando o zoom aqui, eu enxergo aqui, ó, uma linha hiperdensa bem no término desse material. Isso já é um dentina reacional formando, né? Essa técnica permite uma revascularização de toda a cavidade pulpar ali. É bem interessante e é bem legal. Só que eu consegui fazer isso, né? E também consegui fazer o mesmo cálculo volumétrico, né? Eu consigo fazer estudos para elementos inclusos, né? Então aqui eu tenho o tomo do R100, né? Tomo do R100 para localizar terceiros molares, né? Essa daí é uma tomo de equipamento mais antigo que o R100 que o Vera viu, tá? Em que eu consegui fazer segmentações específicas para localizar elementos supranumerários inclusos no palato do paciente, tá? Eu consigo fazer análises do perfil periodontal do paciente, né? Todo o caso do X800. Então, aqui eu fiz medições da crista alveolar, a margem gengival e da espessura gengival, né? Eu consigo fazer análise da inserção óssea para estudos de Invisalign, estudos ortodônticos, em que o parceiro, o dentista parceiro, vai realizar uma expansão transversa de maxila. Eu consigo fazer estudos para MARP, né? Isso é um ponto que o pessoal comenta pouco, porque a gente consegue ter imagens em que eu vou identificar muito bem a sutura palatina mediana e a sutura palatina transversa. E ali eu consigo também fazer medidas da espessura do assoalho da cavidade nasal e da espessura do assoalho da cavidade maxilar. Espessuras da shelf, né?
que seria a linha oblíqua externa, justamente para ancoragem de mini implantes, né? Espessuras interdentais para ancoragem de mini implantes, planejamento de implantes em áreas limítrofes, todas as imagens geradas no iDixel, em que eu consegui entregar essas mesmas imagens para o dentista parceiro que trabalha junto comigo na minha clínica, né? Então, eu vou finalizar a apresentação aqui, dizendo que a única forma da gente fazer um bom trabalho é amar aquilo que a gente faz, né? Amar o que se faz, né? Que é uma frase do Steve Jobs. Eu espero que vocês estejam empolgados com a gente, que está dentro do projeto da Morita, e que entendam, né, que nós não estamos... Eu não estou falando nada que eu não faria se no caso eu tivesse uma clínica, tá? Falando de coração. Eu amo o VeraView R100, ele é um equipamento extremamente forte, extremamente robusto, ele já me tirou de muita enrascada da minha clínica, eu já tive que repetir imagens de equipamentos melhores no R100, que equipamentos melhores não me deram diagnóstico, e o R100 conseguiu me dar um diagnóstico, conseguiu dar suporte para o meu indicador. Tá bom? Então, queria agradecer aí a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. E é isso aí. Tá bom? Matheus, é com você aí. Obrigado. Maravilha, professor. Obrigado, cara. Obrigado. A gente chama o do Alib para uma explanação e ele dá uma aula, né, cara? Fantástico, Dudu. Muito bom. Esses casos são muito legais. E é muito bom ver alguém que tem a experiência, o know-how que você tem com o R100, que é normalmente o equipamento designado, né, para o projeto de expansão, para cidades de até 100 mil habitantes, para mostrar a versatilidade desse equipamento, né, para mostrar realmente tudo que ele pode te oferecer e o diferencial que ele cria de você em relação à concorrência, né? Então, é realmente único, né? Muito legal, obrigado, professor. Pessoal, é isso, eu gostaria de encerrar minha fala aqui, só lembrando que amanhã nós temos o último dia da aplicação. Tudo isso que eu estou dizendo, né, que a gente começou dizendo sobre o mercado, sobre esse movimento, qual que é o próximo passo? Matheus, o que eu faço? Tem algum interesse em ganhar dinheiro? O que eu faço? Tá certo? Então vamos lá, né? Voltar a falar de negócio. Amanhã é o último dia da nossa aplicação. O que é essa aplicação? A aplicação ela acontece uma vez por ano, tá certo? Ela lógico que todo ano, antes dela acontecer, passa por um processo de análise e renegociação com o Japão, tá certo? Mas esse ano nós tivemos, amanhã ela encerra. A aplicação são aquelas pessoas, as clínicas, que vão iniciar conosco ainda em 2024 esse projeto. E esse projeto, dentro da aplicação, ele tem uma série de benefícios, que vai desde o subsídio, que é um nome bonito para desconto, tá certo? É um subsídio, né, que o Japão e a Scientific fornecem para colocar alta resolução onde não tem. Ele passa também para uma parceria que nós temos para te ajudar a recolocar o teu equipamento usado, porque muitas vezes você precisa vender para poder dar esse próximo etapa, então ele contempla isso, uma condição de financiamento específica, então é algo que contempla todo um conjunto de ações para tornar possível, para tornar realidade, tá certo? Consulte a gente, né? Você sabe, tenho eu aqui no Sul, tenho o Bruno, conhecido de todos nós, né? O Bruno não está nessa área há tanto tempo que eu brinco com ele. Falei, cara, se eu chego no dentista e ele não te conhece, eu não entro. O Bruno não está nisso há muito tempo. Os clientes do Bruno e os clientes do Luizão, né? São Paulo, né? Norte ali, tá? É só chamar a gente, tá certo? Que nós vamos ter alegria aí em dividir com vocês esse estudo, entender se é possível e, havendo a possibilidade, estreitar essa parceria para fazer acontecer, tá bom? Então, não percam essa oportunidade, entrem lá, falem conosco, amanhã encerra essa aplicação, se a negociação ocorrer novamente ano que vem, em 2025, ela reabre, mas
talvez em 2025 alguém já tenha chutado a bola para dentro, né? Gente, quero agradecer muito a participação de todos vocês, dividirem conosco esse momento, nos colocar sempre à vossa disposição. Se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida, está aberto. Do contrário, uma boa noite aí para todo mundo. Não sei, Ed, se tiver alguma colocação. É isso aí. Não, tá tudo perfeito. Obrigado, pessoal. Bom descanso para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado, Eduardo Alibe. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Ótimo descanso aí para todos. Boa noite aí, bom descanso. Boa noite.